Quais as dificuldades em saber, reconhecer e aceitar os temperamentos? Vejam, depois de um almoço que eu hoje tive com a família, bem interessante, me veio uma vontade de falar sobre esse assunto, porque foi esse um pouco o assunto do nosso almoço, para vocês verem como eu literalmente faço e vivo aquilo que eu falei em stories esses dias. O temperamento hoje está no meu dia 24 horas, a todo momento as pessoas estão perguntando sobre esse assunto. Então vejam bem, qual a dificuldade em saber? Primeira coisa, nós não fomos habituados, em primeiro lugar, a saber muitas coisas de nós mesmos. Nós vivemos em um mundo onde nós temos uma grande tendência a saber muito da vida das outras pessoas, em estudar muito o que as outras pessoas têm de bom e de ruim, em saber muito de matemática, de geografia, de português, de outro idioma, que é necessário saber outro idioma, mas não é necessário conhecer quem somos. Então, o problema do saber está ligado à própria cultura que nós temos de não estudarmos, não dedicarmos tempo a conhecer um pouco de nós. E quando eu digo aqui de nós, não tem nada a ver com personalidade, certo? Na Masterclass, de 20/5, às 20 horas e 5 minutos, que eu quero você comigo, eu vou detalhar cada coisa, inclusive provar que temperamento é uma coisa, personalidade é outra e caráter é outra coisa. Então, quando eu digo aqui do conhecer, do saber quem nós somos, é saber dessa estrutura mineral, ou seja, o que não muda em nós, que é o temperamento. Vejam, um dia desse, uma moça me perguntou no story: Vitor, qual a importância de saber sobre os temperamentos? Eu já falei sobre isso e faço questão de reafirmar. Se você não sabe o que não muda em você, como você vai mudar? Como você vai melhorar? Como você vai ser uma pessoa cada vez melhor? Ou seja, como você vai direcionar e reconhecer um pouco a sua personalidade? Vejam, gente, temperamento é algo imprescindível. Não pode um ser humano não procurar saber qual é o seu temperamento. E qual a dificuldade? Em primeiro lugar, o fato de nós não sermos educados literalmente por nossos pais, pela nossa cidade, pela cultura, pela própria educação escolar. Nós não fomos educados a parar para conhecer nós mesmos. Ainda que Sócrates, ainda que os filósofos antes de Cristo já falavam dessa necessidade do ser humano conhecer a si mesmo, nós não fomos educados a isso. A prova é que quando muitas vezes eu mando um aluno ou outro assim: olha, entra no seu quarto, para um pouco, desliga a luz, desliga o celular, para e pensa quem você é, quais são suas reações, por que você age assim e não assim, por que você fala isso e não assado. Quase sempre quando eu mando fazer um aluno fazer isso, depois vem uma história de uma mãe, né? Um aluno vem contar que uma mãe entrou no quarto e ficou preocupada, que parece que o filho está em depressão, porque está calado. Nossa, vejam, as pessoas hoje acham estranho quando você está calado. Quando você muitas vezes está parado, pensando em você, muitas pessoas acham estranho. Se preocupam com isso, o que deveria ser algo normal. Então muitas vezes a gente não sabe os nossos temperamentos, nós não fomos educados por uma cultura total, como eu acabei de falar, e também porque é um assunto que, infelizmente, a medicina deixou de tratar. Se alguns médicos tratam, eu desconheço. A psicologia até que trata de certa forma, mas trata por um viés, não todos os psicólogos, tá? Deixar bem claro, não todos os psicólogos, mas muitos psicólogos tratam por um viés que não é o viés legal, mais um viés ideológico. E são pouquíssimas as pessoas que param para trabalhar literalmente os temperamentos sem ideologia alguma. Os temperamentos, pelo menos para mim, eles assim são de uma profundidade muito grande, porque eu não trago nenhuma ideologia ao ensinar os temperamentos. Eu quero que cada pessoa estude, se analise, se observe e saiba reconhecer, saiba perceber qual o seu temperamento. E sabendo qual o seu temperamento, você consegue viver melhor. Eu lhe garanto, se você souber qual é o seu temperamento, qual é o temperamento do seu marido, temperamento do seu filho, temperamento de seus amigos, temperamento de muitas pessoas que estão com você no dia a dia,
eu lhe garanto, assino embaixo, você viverá melhor. Você saberá que com um colérico não deve agir assim. Com um colérico se pede as mesma coisa, mas se pede com palavras diferentes. Você saberá que com um melancólico não deve ser assim. Se fala a mesma coisa, mas com outras palavras. E cada temperamento tem suas qualidades, seus defeitos. Como eu tenho falado, e na Masterclass eu vou falar de modo mais, como é que eu posso dizer, mais profundo, por causa do tempo. Então, gente, queria deixar bem claro isso. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não estudam. Então, se não vem de sua família, se não vem de uma cultura, se não vem da escola, vai vir de onde? Só pode vir de você. E aí, uma das dificuldades de você não saber é também o fato de, porque você não tem essa cultura do autoconhecimento, do autodescobrimento, você muitas vezes não valoriza essa área. Você prefere conhecer os defeitos de seu namorado, os defeitos de seus amigos, né? Os pontos positivos das pessoas, os pontos negativos. Você prefere aprender 1000 línguas, 1000 idiomas. Você prefere aprender todas as regras da matemática, do português. Você prefere, como estudante de direito, decorar todas as leis. Você prefere, como um religioso, saber a Bíblia decorada. E você não consegue parar para pensar o que em você é único e não vai mudar por nada. E aí você pode pensar, mas Vitor, mas seu temperamento não muda, para que eu aprendo? Justamente para você saber o que você tende a ser na sua vida toda. Sabe, você pobre e você milionário, você tende a ser do mesmo jeito. Então, quando você sabe disso, você vai procurar não ser assim. Se isso é algo ruim, é lógico. E se for algo bom, você vai procurar ser sempre assim. Sabe aquela pessoa, dei um exemplo aqui de pobreza e de riqueza, sabe aquela pessoa que é pobre? Aquela pessoa que se tornou rica, mas ela continua com aquele costume de pobre? Né? De uma pessoa, né, que não teve aquelas oportunidades da vida. Então, cara, isso é uma pessoa que ela não soube trabalhar a mudança. Eu não estou dizendo que ela perca a humildade. Não estou dizendo que ela perca a simplicidade. Não estou dizendo que ela se torne orgulhosa. Eu dei um exemplo aqui de pobreza e riqueza, mas não foi querendo jamais diminuir a pobreza e elencar a riqueza. Foi para dizer que muitas pessoas, elas mudam, que todo mundo muda. Você hoje namora, amanhã você está noivo. Você hoje namora, amanhã você está casado. Você hoje é solteiro, você hoje está namorando, depois você se torna solteiro. Você hoje mora não sei aonde, você se muda para não sei para onde. Mas você parece que não consegue acompanhar as mudanças. E um dos grandes problemas dos relacionamentos é que as pessoas mudam e parece que elas não percebem que precisam também mudar muitas coisas dela. Então, por que elas não percebem? Porque o temperamento, ele fica ali dizendo, vá assim, ó, você tem que ser assim. Não estou dizendo que ele condiciona, ele define, ele não condiciona. Mas eu estou dizendo que se você não tomar cuidado, você vai na onda do temperamento, na onda ruins. Na onda boa, você tem que ir mesmo. Então, primeira coisa, é por isso que você não sabe. Então, pare. Esteja na Masterclass, dia 20 de maio às 25 da noite. Pare e perceba como será muito bom se você priorizar você como uma pessoa a se conhecer. Segunda coisa, porque a gente não reconhece, quais as dificuldades a gente reconhecer. Nós temos um grande defeito, nós enquanto seres humanos. Qual é o nosso grande defeito? Um dos, né, lógico. Um dos nossos grandes defeitos é o fato de, eu já venho falando isso também em alguns vídeos, né? Nós tendemos a achar que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. Sempre. A gente tende a isso. A gente tende a achar que a vida do outro, ela está sempre indo melhor. Que o outro tem mais coisas, que o outro tem mais tempo. Ah, mesmo eu trabalhando no mesmo cargo, ele sempre tem mais tempo, ele tem mais prioridade, ele tem mais benefícios. A gente tem o mesmo dinheiro, mas ele parece que curte mais do que eu. A gente mora na mesma rua, mas a casa dele é mais bonita. Até a grama dele é mais verde do que a minha. A gente tem essa grande dificuldade. Todo ser humano, aqui não é temperamento. Aqui não é temperamento. Todo ser humano tende a olhar a vida do outro, o namoro do outro, o casamento do outro, a família do outro, sempre como melhor
do que a minha. Certo? E um dos grandes problemas em reconhecer o temperamento é que quando as pessoas, e isso vai acontecer na Masterclass, você vai ver se eu não estou certo. Quando as pessoas começarem a se descobrir, eu sou colérico, mas Vitor, naquela Masterclass, eu literalmente saí convicto que eu não sou só colérico, eu sou colérico e sanguíneo. Não, eu sou colérico e melancólico. Não, eu sou sanguíneo e melancólico. Quando você sai com essas coisas assim mais amarradas em você, você vai perceber que, ao passo que você vai estudando os temperamentos e o seu, obviamente, você vai perceber que você tende a apagar as qualidades do seu e ficar o quê? De olho nas qualidades do outro temperamento. Por exemplo, o sanguíneo tem uma grande qualidade. O símbolo dele é o ar. O ar, ele está em quê? Em tudo. Então, tipo, se eu abro aqui a porta, entra ar. E o ar vive comigo. Se eu saio aqui, o ar também está lá. E o ar daqui também, quando eu abro para sair, ele também sai e me acompanha. Ou seja, ele tem uma grande qualidade. Qual é a qualidade do sanguíneo? Ele é envolvente. Ele se envolve com as pessoas. O sanguíneo, ele não tem dificuldade em se relacionar. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito afável. É uma pessoa que se dá muito bem. Por quê? Porque ele é envolvente, é como o ar. Sempre lembre disso. Mas o sanguíneo, ele pode literalmente dizer: ah, mas mesmo sendo assim, Vitor, eu queria ser como o colérico, que é líder nato. Porque eu desisto muito fácil das coisas. O colérico não, ele vai mais a fundo. E aí se eu disser bem assim, mas você sabia que muitos coléricos, por eles serem muito líderes natos, por eles serem muito decididos, eles têm um grande defeito. É o defeito do orgulho. Então ele não tende a reconhecer que ele está errado. Ele não tende a reconhecer que a outra pessoa está dizendo bem para ele, ele precisa melhorar. E você queria ser assim? Ah, aí o sanguíneo pensa, ah, mas eu acho que eu queria ser, era melhor ser assim do que ser como eu. Quase todo ser humano pensa assim, gente. Mas era melhor eu ter aquela qualidade. Mas aquela qualidade tem aqueles defeitos. Não, mas não tem problema não, eu queria era aquela. Esse é um defeito que não é por causa do temperamento. Esse é um defeito que é do ser humano. O ser humano, ele mora no Brasil, mas ele está achando massa a vida da galera que mora na Europa. O mesmo ser humano vai morar na Europa e ele fica olhando as fotos no Instagram e achando massa a vida do Brasil. E vice-versa, e isso pode ser de qualquer cidade e de qualquer continente. É raro o ser humano que sabe quem é, sabe o que ele quer, almeja, luta e consegue e continua reconhecendo aquilo ali como algo dele, único, pessoal, que ele tanto quis e que ele não vai largar por nada. A prova disso, com todo respeito às pessoas que tomaram essas decisões, são os inúmeros casos de pessoas que acabam o casamento. Eu não vou aqui entrar jamais em discussão de separação. Mas muitas pessoas acabam o casamento porque olham para o casamento dos outros, certo? Olham para o casamento de fulano e dizem, mas ó, fulano, você deveria viver como fulano. Você deveria ser como cicrano. E é isso que tem destruído muitas pessoas. Muitas amizades, muitos namoros. Não é só casamento não, muita coisa, gente. Porque no próprio empresa, quantas vezes o patrão, ele não diz assim, olha, você deveria ser como funcionário tal. Mas muitas vezes, ele que é o patrão, vai lá naquele funcionário tal e diz, você deveria ser como funcionária tal. E fica assim, olhando só as qualidades dos outros e achando que você deveria ter todas as qualidades. E aí eu venho aqui e lhe dou uma grande verdade. Você nunca terá todas as qualidades. Nunca todas as pessoas te amarão. Se você ainda está achando isso, por favor, caia do cavalo. As pessoas todas não vão te amar. E elas não têm que te amar. E elas não são obrigadas a te amar. Por isso que a grande dificuldade em reconhecer seu temperamento é reconhecer que ele tem muita coisa linda. Mas ele tem muita coisa podre. Muita coisa que precisa melhorar. Muita. Vitor, então qual é o melhor temperamento? Não existe isso, gente. Não existe. Qual é a combinação melhor?
Não existe isso, gente. Temperamento, ele é algo para ser transformado. Ele é algo que eu tenho, eu sou, mas eu não posso me ceder nas coisas negativas a ser assim. Eu preciso, fleumático, agir. Eu preciso, colérico, escutar. Eu preciso, sanguíneo, ser decidido. Eu preciso, melancólico, não cobrar das pessoas o perfeccionismo que eu tenho. Ou seja, e aqui eu estou dizendo exemplos bem simples. Na Masterclass não vamos aprofundar tudo isso. Isso para dizer que, gente, reconheça quem vocês são. Mas para reconhecer, você precisa saber. Precisa saber. Precisa saber. Para reconhecer, você precisa saber. E daí, nós entramos no terceiro tópico, que é a questão de aceitar. E aceitar está muito ligada ao reconhecer. A gente não reconhece, a gente não aceita muitas vezes porque a gente não sabe, a gente não reconhece, e a gente não reconhece também por quê? Porque a gente não sabe olhar pra gente, como eu falei do saber, a gente só olha pra vida do outro. E aí, como, Vitor, eu posso aceitar que eu sou assim? Dizem que uma grande dificuldade do colérico é a humildade. E eu estou de acordo com tudo que eu já li, livros, né, daqui, que não são muito bons, os livros de português não são muito bons, não livros brasileiros, né, mas livros de fora. Mas enfim, em toda a literatura que eu já li aqui, fora, artigos, vídeos, né, todos os estudos que eu já venho fazendo há muito tempo, percebe-se claramente, eu sou de total acordo, que uma das grandes dificuldades, um dos grandes pecados, um dos grandes falhas, um dos grandes, né, problemas, quem sabe até a pior de um colérico é a falta de humildade. Mas parece que a falta de humildade hoje se tornou generalizada. Quase todo ser humano ele tem uma predisposição a um orgulho, né? Uma falta de humildade, literalmente, você olha e cara, você não escuta. Cara, você não presta atenção que você está errado. Todo mundo está provando e você não presta atenção. Então, a grande dificuldade em aceitar o seu temperamento é que, quando nós estamos num processo de estudo, de dedicação, de qualquer coisa. Lembra de Santo Agostinho? Eita, não tem um vídeo que eu não falo de Santo Agostinho. Não está falando até agora, 17 minutos, mas tem uma hora que tem que falar, meu Deus. O homem que marcou a minha vida. Lembra de Santo Agostinho quando disse: só se conhece o que se ama, só se ama o que se conhece. Enfim, dito isso, você para e pensa, eu estou conhecendo o meu temperamento. O Vitor está apresentando os pontos positivos, que massa! Você se apaixona. Você diz, nossa, eu quero ser fleumático. Aí lê os temperamentos dos melancólicos. Nossa, eu quero ser os pontos positivos, né, dos melancólicos. Eu quero ser melancólico, lê os pontos positivos do colérico. Eu quero ser colérico, lê os pontos positivos do sanguíneo. Eu quero ser sanguíneo. Mas aí você sabe. Aí você vai reconhecer o seu. E como aceitar? Trabalhando na questão da humildade. A humildade, eu acho que ela, quem sabe, hoje é o ponto, assim, nevrálgico, como a gente gosta de falar, né? O ponto central, né? O lugar ímpar aqui, de que qualquer ser humano precisa ter. Isso é muito bacana, porque se você olhar para a sua vida, é em tudo, sabe? Você está num processo de namoro, vou dar um exemplo aqui de casais. Está no processo de namoro. Se você não aceita o seu namorado como ele é, sua namorada como ela é, você tende a destruir o seu relacionamento. Por quê? Porque você começa a criar uma pessoa que não é aquela. E você vai levando para frente, chega o momento de casar, chega o momento de dar, né, passos mais sérios, e quando você vê, você literalmente casou com uma ilusão. Não é nem um sonho, é uma ilusão. Porque ele ou ela não é, né, eles não são aquilo. Assim também é no temperamento. Quando você sabe, quando você reconhece, você precisa o quê? Aceitar. E aceitar aqui, por favor, volto a dizer, aceitar aqui nunca foi, não é e nunca será um motivo para você se vitimizar. Certo? Falei aqui o caso do sanguíneo, eu vou tocar no exemplo do sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa linda, fantástica, amigável, extrovertida, que faz amizades e etc. Pessoa fantástica. O sanguíneo é como o ar.
Eu abro a porta, o sanguíneo entra como um ar, envolve essa sala de resenha, de bate-papo, de coisas legais, né? E é muito fácil almoçar com sanguíneo em um restaurante, porque não falta assunto, né? Às vezes fala até demais, mas enfim, não falta assunto, é muito legal e tal. Se eu saio aqui da sala, o sanguíneo de certa forma sai comigo, porque sai as ideias dele, sai a conversa dele, é o ar que fica comigo. Então o sanguíneo é sempre uma pessoa muito agradável, mas precisa se aceitar. Por quê? Porque o ar puro, ele traz vida, ele traz uma respiração agradável. Por exemplo, hoje atualmente, né, eu moro em Curitiba. Curitiba é uma das capitais únicas que eu conheço no mundo que tem um ar agradável. Não é poluída pelas indústrias, né? Ou seja, é uma cidade de muita natureza, de belíssima natureza. Então, é uma cidade agradável para respirar. A gente não sente aqui nada estranho. Pelo contrário, muito mais agradável que as próprias cidades do interior, o ar da cidade. Mas imagina um ar poluído. O ar poluído, ele acaba com a vida da pessoa. O ar poluído, ele mata o ser humano. Então, tá vendo como aceitar o temperamento carrega essa dualidade. Se eu sou um sanguíneo bom, sanguíneo ar agradável, eu trago vida, alegria. As pessoas saem na rua com amor pelo respirar. Se eu sou um sanguíneo pesado, não equilibrado, desequilibrado, tendendo a ser sempre ruim nesses aspectos que o sanguíneo tem, e aí eu vou falar tudo isso na Masterclass, eu tendo a ser uma pessoa que traz o quê? Peso, tristeza, quem sabe até morte. Por quê? Porque o ar poluído, ele mata. Então, dificuldade em aceitar é porque eu falei aqui de olhar a vida do vizinho, quando você olha para você, né? Aqui tá não aceitar, tá? E você reconhece que você tem coisas boas e ruins, aqui não é só porque você olha para o vizinho, você tende a não querer aceitar isso. Eu não olho para o vizinho, não é só porque a vida dele, entre aspas, parece ser melhor. É porque eu não quero aceitar que eu tenho esse ar poluído, que eu só sou um ar agradável. É porque eu não quero aceitar como colérico que eu não sou só um líder bom. Eu tenho dificuldade em aceitar que eu não sou uma pessoa que escuta. E justamente porque eu não escuto é que eu tenho dificuldade, tá vendo? Quando eu sou um fleumático, eu não tenho dificuldade em aceitar que eu sou uma pessoa calma, uma pessoa que traz paz, uma pessoa que consegue numa reunião, né, se sair muito bem diante de um caos que está tendo ali numa reunião, como a gente gosta de falar, um pega para capar, uma briga entre a gestão, e você ali está tranquilo e sereno, porque você está literalmente raciocinando o que falar, o que pensar, como proceder. Mas muitas vezes você não quer aceitar que você é um leso, que você não age, que você não tem proeza, que você não tem firmeza, que você não tem liderança. Melancólico do mesmo jeito. E com todos os temperamentos são assim. Dificuldade em aceitar está também na dificuldade em ter humildade. Porque não há nenhum ser humano perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Tá? Todos nós, seres humanos, temos nossas dificuldades, nossos problemas, nossas limitações, nossas fraquezas. E um dos nossos problemas é este. A gente não quer ver isso. E ao passo que eu sei meu temperamento, ao passo que eu reconheço meu temperamento, ao passo que eu literalmente estou de cara com essas duas realidades, eu tenho que aceitar o meu temperamento. Não como vítima. Não para dizer, mas você não sabe que meu temperamento é assim, me respeite. Não é isso. Você tende a ser assim, mas você é chamado a, depois de me conhecer, a depois de acompanhar meu conteúdo, a depois de estar comigo, melhorar o que em você ainda não é bom. Daí, no meu perfil, daí as minhas redes sociais, está bem claro, dizendo, aqui eu ensino você a viver. Aqui eu não ensino você a ficar se vitimando. Aqui eu não ensino você a dizer, deixa de ser besta, diz pro povo que tu é assim e acabou. Aqui eu ensino você a saber, reconhecer e aceitar. Porque se você juntar tudo isso, tendo clareza, ninguém lhe segura.
eu lhe garanto, você será uma pessoa feliz. Você terá metas próprias, jeitos próprios e conquistas certas. Então, que esse vídeo possa ter esclarecido muitas coisas. Como eu sempre digo e volto a dizer, gente, por tudo que eu já estudei, seria uma falta de humildade até com o meu conhecimento. Em 25 minutos, em 30 minutos, explicar tudo sobre os temperamentos. Seria fora do normal, ilógico. Então eu quero convidar você mais uma vez a nossa Masterclass Metatemperamento. Nós vamos estar literalmente disponíveis aqui para tirarmos literalmente tudo que for possível e impossível de dúvidas e deixar cada vez mais claras as coisas sobre esse assunto dos temperamentos. Dia 20 de maio, às 20h05. Eu até brinquei para que ninguém esquecesse. 20/5 às 20h05. Curtam esse vídeo, compartilhem, salvem, se inscrevam no canal do YouTube, sigam nas redes sociais. Leve esse conhecimento para muitas pessoas. Olha, eu garanto a você, a maior parte dos problemas do ser humano, a maior parte, está em ele não se conhecer. E quem sabe o primeiro passo do seu conhecimento, do seu autoconhecimento e do conhecimento de tudo que está ao seu redor, seja aquilo que é o chão em que você pisa. E o chão em que você pisa é o seu temperamento. Grande abraço, Deus te abençoe, faça esse vídeo chegar a todas as pessoas.